O corredor do hospital estava silencioso naquela madrugada. Dante ajustou o estetoscópio no pescoço e caminhou em direção à sala de emergência com passos automáticos, produto de anos de rotina. Mais um plantão, mais uma noite salvando vidas de pessoas cujos rostos ele esqueceria antes do amanhecer. Mas algo naquela noite seria diferente. Ele pegou o prontuário da nova paciente sem olhar o nome. A equipe já havia estabilizado os sinais vitais. Acidente de trânsito, traumatismo craniano, estado grave. Ele leu as anotações da enfermeira com a precisão fria que a medicina exigia. Então, seus olhos deslizaram até o topo da folha. Silvana Costa Mendes. O mundo parou. Seus dedos apertaram a prancheta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O corredor continuou existindo ao redor dele, mas Dante não conseguia ouvir mais nada além do próprio coração batendo descompassado dentro do peito. Silvana. Não podia ser. Não depois de 15 anos. Não ali, naquela cidade, naquele hospital, naquela noite. Ele respirou fundo, tentando forçar o ar a entrar nos pulmões que pareciam ter esquecido como funcionar. Doutor, a voz da enfermeira o trouxe de volta. Ela está estável, mas precisamos agir rápido. Dante assentiu sem confiar na própria voz. Empurrou a porta da sala de emergência e entrou. E a viu. Mesmo com o rosto machucado, mesmo com o sangue seco nos cabelos escuros, mesmo inconsciente sob a luz cruel dos refletores, era ela. Os mesmos traços delicados que ele havia memorizado aos 20 anos. A mesma curva do queixo. A mesma Silvana que desapareceu de sua vida sem deixar rastro, sem explicação, sem adeus. 15 anos. 15 anos procurando entender. 15 anos carregando a dor de ter sido abandonado. 15 anos construindo uma vida nova em Goiânia, cidade escolhida ao acaso no mapa apenas para fugir das lembranças. E agora ela estava ali, sob suas mãos, entre a vida e a morte. Doutor Dante? A enfermeira repetiu preocupada. Estou aqui, ele respondeu, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Vamos começar, mas suas mãos tremiam. Dante trabalhou em silêncio. Cada movimento era preciso, cada decisão tomada com a experiência de quem havia dedicado 15 anos à medicina. Mas por dentro ele estava desmoronando. Verificou as pupilas dela, pediu novos exames, ajustou a medicação, fez tudo o que um médico competente deveria fazer. E, ao mesmo tempo, lutava contra a vontade de segurar a mão dela, de sussurrar seu nome, de implorar que ela abrisse os olhos só mais uma vez. Porque ele tinha medo. Um medo profundo e irracional de que ela partisse novamente. E dessa vez, para sempre. A equipe notou que ele estava diferente. Mais tenso, mais concentrado do que o normal. Mas ninguém questionou. Dante tinha a reputação de ser um médico brilhante e distante. Ninguém imaginava que por trás daquela máscara profissional havia um homem sendo despedaçado por memórias. Quando finalmente conseguiram estabilizá-la completamente, Dante saiu da sala e encostou na parede do corredor. Fechou os olhos e deixou a onda de emoção passar por ele como uma tempestade. Silvana estava viva, estava ali, depois de tanto tempo. E ele não sabia se isso era um milagre ou uma maldição. Voltou ao quarto dela 3 vezes naquela madrugada, sempre com uma desculpa profissional. Verificar sinais vitais, conferir os aparelhos, garantir que tudo estava sob controle. Mas a verdade é que ele precisava vê-la, precisava ter certeza de que era real. Na terceira vez, ele ficou parado ao lado da maca, observando o rosto dela sob a luz suave do monitor cardíaco. Tantas perguntas, tanto tempo, tanto silêncio entre eles. "Por que você foi embora?" Ele sussurrou para o quarto vazio. "Por que nunca voltou?" Mas Silvana continuou dormindo, alheia ao tormento do homem que um dia prometeu amá-la para sempre. Queridos ouvintes, essa história é daquelas que vocês amam e sempre me pedem. Se estão gostando da história até aqui, deixe seu like e comente aqui de onde está me ouvindo.
Quero ver o quão longe está indo minhas histórias. Eu quero mandar um abraço para Francisca de Araújo, lá de Patos de Minas, Minas Gerais, Maria Cristina, lá de Goiânia, e para Neuza Maciel, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês, assim como todos os ouvintes do canal, são especial para mim. E o seu comentário faz toda a diferença no vídeo. Adoro ler todos. E para quem comentou abraço junto com o nome da sua cidade, fiquem tranquilos que eu vou mandar o abraço de vocês nos próximos vídeos, combinado? Agora, vamos continuar essa história que vai te emocionar. Dante se permitiu lembrar. Sentado na sala de descanso, com uma xícara de café frio entre as mãos, ele voltou no tempo. Tinham cerca de 20 anos quando se conheceram. Ele estudava medicina no primeiro ano e ela trabalhava numa pequena livraria perto da universidade. Dante entrou ali procurando um livro de anatomia usado e saiu com o coração batendo por outra razão. Silvana sorria enquanto organizava as prateleiras. Tinha cabelos escuros presos num rabo de cavalo desfeito e vestia uma blusa simples demais para alguém que brilhava daquele jeito. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, algo mudou no eixo do mundo. "Posso ajudar?" ela perguntou. E Dante, que nunca havia sido bom com palavras, esqueceu completamente o que estava procurando. Voltou à livraria no dia seguinte, e no outro, e no outro. Às vezes comprava livros que não precisava. Às vezes fingia procurar algo específico só para ter motivo para conversar com ela. Até que um dia, Silvana riu e disse: "Você vem aqui todo dia? Ou está escrevendo uma tese, ou está interessado em outra coisa?" "Outra coisa", ele admitiu corando. "Então me convida logo para sair." E assim começou. Os primeiros meses foram mágicos, caminhadas sem destino, conversas que duravam a noite inteira, sonhos compartilhados em bancos de praça. Dante falava sobre se tornar médico, sobre salvar vidas, sobre fazer diferença no mundo. Silvana falava sobre viajar, sobre conhecer lugares que só existiam nos livros que vendia. "Vamos fazer tudo juntos", ela disse uma noite, aninhada em seus braços. "Você vai salvar o mundo e eu vou estar ao seu lado. Promete?" ele perguntou. "Prometo, mas promessas ele aprenderia depois. Podem ser quebradas pelas circunstâncias." Eles eram jovens e apaixonados de um jeito intenso que só os 20 anos permitem. Faziam planos simples, um apartamento pequeno, uma vida comum. Ele terminaria a faculdade. Ela continuaria com os livros. Teriam filhos um dia. Envelheceriam juntos. Dante nunca amou ninguém antes dela. E depois dela, descobriu que nunca conseguiria amar ninguém da mesma forma. Porque Silvana não era apenas sua namorada, era sua melhor amiga, sua confidente. A pessoa que entendia seus silêncios e ria de suas piadas sem graça. Era a única que o fazia se sentir completo. Por 2 anos, eles construíram um universo próprio. Pequeno, mas perfeito. Até o dia em que tudo desmoronou. Silvana parou de atender as ligações dele numa terça-feira comum. Dante achou estranho, mas não se preocupou imediatamente. Talvez o telefone dela estivesse sem bateria. Talvez tivesse acontecido alguma emergência na livraria. Mas quando chegou à casa dela, encontrou tudo fechado. As cortinas corridas, nenhum sinal de vida. Bateu na porta, chamou o nome dela. Esperou horas sentado na escada. Nada. No dia seguinte foi à livraria. Estava fechada, uma placa simples na porta. Encerrado. Nenhuma explicação, nenhum aviso prévio. Dante sentiu o pânico subir pela garganta. Perguntou aos vizinhos. Ninguém sabia de nada. A família tinha simplesmente desaparecido durante a noite, como se nunca tivessem existido. Ele passou semanas procurando. Ligou para todos os números que tinha, procurou em hospitais, delegacias, qualquer lugar onde pudesse encontrar uma pista. Mas Silvana havia sumido como fumaça, e ele não entendia. Não entendia como alguém que dizia amá-lo podia simplesmente desaparecer sem uma palavra, sem uma explicação, sem ao menos uma despedida. A dor foi insuportável.
Dante continuou funcionando porque precisava. Continuou estudando porque a medicina era tudo o que lhe restava. Mas por dentro, algo havia se quebrado. 3 meses depois, um antigo vizinho de Silvana o procurou. Um homem idoso que hesitou muito antes de falar. Eu não deveria contar isso, ele disse. Mas você merece saber. E então, a verdade veio à tona. Os pais de Silvana estavam envolvidos em algo ilegal, um esquema de roubo que deu errado. Quando a polícia começou a investigar, eles precisaram fugir às pressas, para o outro lado do país. Mudaram de nomes, mudaram de vida, e levaram Silvana com eles. Ela tentou ligar para você, o vizinho disse. Eu vi, mas o pai dela arrancou o telefone da mão dela. Disse que qualquer contato colocaria todos em risco, que a polícia poderia rastrear, que você poderia ser usado contra eles. Dante ouviu tudo em silêncio. A raiva veio primeiro, depois a tristeza, depois o vazio. Silvana não o havia abandonado por vontade própria. Ela tinha sido arrancada de sua vida, e ele nunca poderia procurá-la sem colocá-la em perigo. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Deixou ela ir, mas nunca a esqueceu. Silvana abriu os olhos 3 dias depois. A primeira coisa que viu foi o teto branco do hospital. A segunda foi o rosto dele. Dante estava verificando os aparelhos quando percebeu que ela havia acordado. Seus olhos se encontraram e o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Você, ela sussurrou, com a voz rouca. Olá, Silvana. Ele respondeu, tentando manter a voz profissional. Mas as mãos dele tremiam. Eu estou sonhando? Não, você sofreu um acidente, está no hospital, e eu... Ele hesitou. Eu sou seu médico. Ela fechou os olhos como se precisasse processar aquela impossibilidade. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Dante, só isso, só o nome dele. E naquele momento, 15 anos de silêncio desmoronaram entre eles. Ele deveria ter saído, deveria ter chamado outro médico, deveria ter mantido a distância profissional, mas não conseguiu. Puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama dela. Como você está se sentindo? Confusa, ela admitiu. Com dor, assustada. Você vai ficar bem. Teve sorte. Sorte, ela repetiu com um sorriso amargo. Não sei se é a palavra certa. Silêncio. Você vive aqui? Ela perguntou. Em Goiânia. Há 12 anos. Eu também. A ironia era cruel. 15 anos separados. 12 anos morando na mesma cidade sem saber. Caminhando pelas mesmas ruas. Talvez passando um pelo outro sem perceber. Vivendo vidas paralelas que o destino finalmente decidiu cruzar novamente. Por que você foi embora? Dante perguntou e odiou como sua voz soou quebrada. Eu não tive escolha. Eu sei. Eu descobri. Mas você nunca tentou me encontrar depois? Silvana virou o rosto e as lágrimas escorreram pelas têmporas. Todos os dias eu quis te procurar. Mas como? Como explicar? Como voltar depois de tanto tempo? Você provavelmente tinha seguido em frente. Tinha outra vida. Outra... Nunca houve outra. Ele interrompeu. Nunca. Ela o olhou então, e naquele olhar havia tanto peso que Dante sentiu o peito apertar. Eu também não. Ela confessou. Eu nunca esqueci você. Nas semanas seguintes, Dante visitou Silvana todos os dias. Oficialmente como seu médico, mas todos sabiam que havia algo mais. Conversavam, às vezes sobre coisas simples, às vezes sobre o passado, mas nunca apressando nada. Como se ambos soubessem que havia coisas que precisavam ser curadas devagar. Silvana contou sobre os anos de fuga, sobre como viveu com medo constante, sobre como seus pais eventualmente se entregaram e cumpriram pena, sobre como ela ficou sozinha, tentando reconstruir uma vida a partir de pedaços. Vim para Goiânia porque queria começar do zero, ela disse. Longe de tudo, um lugar onde ninguém me conhecesse. E funcionou? Não, porque você não estava aqui. Dante também compartilhou. Falou sobre a carreira médica que construiu como forma de sobreviver à dor,
sobre as noites que passou, estudando apenas para não pensar nela, sobre como escolheu Goiânia no mapa sem razão nenhuma, apenas querendo fugir. E agora você salva vidas, ela disse com orgulho genuíno na voz. Salvei a sua. Você sempre me salvou. Os dias viraram semanas. Silvana recebeu alta, mas os encontros continuaram. Cafés discretos, caminhadas no parque, conversas que duravam horas. Não era como antes. Não poderia ser. Eles eram pessoas diferentes agora, marcadas pela vida, mais velhos, mais cansados. Mas de alguma forma ainda eram eles. E lentamente, muito lentamente, o amor começou a florescer novamente. Não com a intensidade febril dos 20 anos, mas com algo mais profundo, mais sólido, mais verdadeiro. A virada aconteceu numa noite chuvosa. Dante foi até o apartamento dela levar um livro que ela havia mencionado. Quando chegou, encontrou Silvana sentada na janela, observando a tempestade. "Você está bem?" ele perguntou. "Não sei", ela respondeu honestamente. "Às vezes eu olho para você e tudo parece um sonho, como se eu fosse acordar e você tivesse desaparecido novamente." Dante se aproximou e sentou ao lado dela. "Eu estou aqui. Não vou desaparecer. Você promete?" "Prometo." Ela virou para ele, e havia algo diferente em seus olhos. Algo vulnerável e corajoso ao mesmo tempo. "Eu nunca parei de te amar, Dante. Nem um dia. Nem uma hora. Mesmo quando tentei. Mesmo quando achei que seria melhor. Você sempre foi a única pessoa que fez meu coração sentir que estava em casa." Ele respirou fundo. "Silvana, deixa eu terminar", ela pediu. "Eu sei que 15 anos é muito tempo. Eu sei que não somos mais quem éramos. Mas eu também sei que o que sinto por você nunca mudou. E se existe uma chance, mesmo pequena, de tentarmos novamente..." "Existe", ele interrompeu. "Existe, sim." E então, pela primeira vez em 15 anos, Dante a beijou. Foi diferente. Mais suave, mais cuidadoso. Um beijo que carregava todo o peso do tempo perdido e toda a esperança do futuro. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Nós conseguimos", ela sussurrou. "Nós nos encontramos novamente. E dessa vez", ele prometeu, "eu não vou deixar você ir." 6 meses depois, Dante e Silvana se casaram numa cerimônia simples. Apenas amigos próximos, nada extravagante. Apenas o essencial. 2 pessoas que o destino separou e que lutaram para voltar uma para a outra. "Desta vez é para sempre", ele disse quando colocou a aliança no dedo dela. "Para sempre", ela repetiu. Começaram a construir a vida que sempre sonharam. Um apartamento pequeno, planos simples, mas juntos. E então Silvana expressou o desejo que guardava há anos. "Eu quero ter filhos, com você." Mas os médicos logo descobriram que seria difícil. Os anos haviam passado. O corpo dela trazia marcas de todo o estresse vivido. As chances naturais eram pequenas. "Podemos tentar fertilização", o especialista sugeriu. Foi um caminho difícil, doloroso, cheio de incertezas. Silvana passou por procedimentos que a deixavam exausta. Dante segurava a mão dela em cada consulta, em cada tentativa, em cada decepção. "E se não funcionar?", ela perguntou numa noite especialmente difícil. "Então nós continuamos sendo felizes juntos", ele respondeu. "Você é tudo que eu preciso." Mas no fundo, os dois queriam aquele milagre. E então, depois de meses de tentativas, o teste deu positivo. Silvana estava grávida. E não de um bebê, de 2. Gêmeos. 2? Ela repetiu incrédula, olhando para o ultrassom. 2, o médico confirmou, sorrindo. Dante abraçou Silvana ali mesmo, no consultório, e ambos choraram de alegria. Todo o sofrimento, toda a espera, todos os anos perdidos. De alguma forma, tudo levou até aquele momento. Epílogo. O que o destino guardou. A sala estava cheia de luz quando Dante entrou. Silvana estava sentada na poltrona, amamentando os bebês. Um em cada braço, 2 pequenos milagres com os olhos fechados e as mãos minúsculas. Ele parou na porta apenas para absorver aquela cena. Sua família. "Vem", Silvana chamou sorrindo.
Dante se aproximou e se ajoelhou ao lado da poltrona. Tocou delicadamente a cabeça de cada bebê. Eles são perfeitos, ele sussurrou. Assim como nós, ela respondeu. E naquele momento Dante entendeu algo fundamental. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta obstáculos. É aquele que sobrevive a eles, que espera, que resiste, que volta mesmo quando tudo parece perdido. Ele e Silvana perderam 15 anos, mas ganharam uma vida inteira pela frente. Você acha que eles vão perguntar sobre nossa história um dia? Silvana perguntou. Com certeza. E o que vamos dizer? Dante sorriu. Que algumas histórias não terminam quando deveriam. Que o amor verdadeiro encontra seu caminho de volta. Que às vezes o destino separa as pessoas apenas para provar que elas pertencem uma à outra. E que nós sempre estivemos destinados a este momento. Silvana apoiou a cabeça no ombro dele. Valeu a pena esperar, ela disse. Cada segundo. Lá fora, a cidade de Goiânia continuava seu ritmo. Pessoas passavam, vidas aconteciam, histórias se cruzavam e se separavam. Mas dentro daquela casa, dois corações que um dia foram partidos finalmente estavam completos. E enquanto Dante observava sua esposa e seus filhos, ele soube que algumas coisas realmente valem a pena esperar. Que o amor verdadeiro não conhece tempo, que segundas chances existem e que o destino, às vezes, apenas guarda as melhores histórias para o momento certo. O reencontro que parecia impossível havia se tornado a fundação de uma nova vida. E tudo o que eles perderam no passado se transformou na força que os mantinha unidos no presente. Porque no final, não importa quanto tempo se passe, não importa quantos obstáculos apareçam, quando duas almas são feitas uma para a outra, elas sempre encontrarão o caminho de volta. Sempre. Essa história mexeu com você? Comenta aqui embaixo o que você sentiu, qual parte mais te tocou. Cada comentário que você deixa faz toda a diferença para esse canal crescer e continuar trazendo histórias que emocionam de verdade. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Fiquem com Deus e até a próxima história.